Eu sou grato ao Senhor por ter esse momento, porque eu lembro que antes de começar esse momento da pandemia, eu estava falando com Tessia, e a gente estava falando assim, que vontade de sentar em um lugar. Nós somos pastores e, obviamente, sentamos na frente da nossa igreja, nos alimentamos, mas estávamos com fome de participar de um evento em outro lugar, onde outros líderes, pessoas ungidas por Deus, pudessem ministrar a gente. A gente estava com fome disso. E logo que a gente conversou isso, começou a pandemia e aquela fome só aumentou, amém? E hoje estar aqui, queridos, é uma oportunidade de Deus para comer junto com esse povo, com essa liderança, com os ministros que vão estar aqui. Suane ministrou, meu Deus, que coisa boa, amém? Aleluia, eu não sei você, mas o que Deus tem para fazer nesses dias será glorioso e eu estou pronto a receber tudo. Diga, eu sou uma igreja gloriosa. Aleluia. Sabe, queridos, a gente costumava brincando, dizer assim, o diabo não presta, né? Deus é bom e o diabo não presta. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, Deus continua sendo bom, mesmo o diabo não prestando. Amém. Parece que a gente ressoou mais o diabo não presta esses últimos dias, né? Diabo você não presta, diabo você é nojento, diabo é o que você está fazendo. Mas nós devemos continuar a dizer, Deus é bom e o diabo não presta. Deus é bom e o diabo não presta. Amém? Você crê que o que Ele começou, Ele há de completar até o dia de Cristo? Você crê, queridos, que Deus começou uma obra na minha e na sua vida de santificação, de propósito, de te colocar dentro de algo que Ele vai te fazer nessa terra e realizar através de você, e que isso vai se intensificar? Amém? Deus quer trazer você para o lugar certo. Deus quer colocar você no lugar certo. Ele quer colocar você no lugar certo. Ei, você tem um lugar. Ei, você tem um lugar. O diabo sabe disso. E ele sabe que na hora que você encaixar, as coisas vão dar erradas para ele. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos Jesus veio. Ele foi encaixado em um momento em que quebrou toda a ordem do diabo sobre as pessoas. Sabe, queridos, Deus vai nos colocar em estações próprias, em consciência daquilo que nós somos, vai nos colocar em uma posição de santidade e comprometimento que vai destruir a obra de Satanás esses últimos dias. E Ele sabe que se você souber, o Senhor sabe, e Ele sabe que se você souber, as coisas que Deus começou não vão parar, elas vão se multiplicar. Eu creio, queridos, que Deus nos levantou para fazermos uma grande obra. Você crê nisso? Aleluia! Eita Deus, faz de conta que eu sou o pastor Norberto, amém, seu pastor? Eu creio que Deus nos levantou para fazermos uma grande obra, amém? Aleluia, a popularidade dele não está tão boa aqui não, viu? Ainda fosse, mas não funcionou não. Eu creio que Deus nos levantou para uma grande obra. Mas nós somos impulsionados como igreja a olhar para vertentes que são mais fáceis, que estão ao acesso da nossa mão, que passa pela nossa linha de raciocínio, pelas nossas habilidades naturais, pela nossa boa intenção, mas sabe, somos empurrados para um lugar onde Deus não quer que estejamos. Deus não te criou para ficar parado. Deus te criou para ir de degrau em degrau, de glória em glória, degrau em degrau, de glória em glória. O diabo sabe disso, e ele sabe que você precisa ter essa consciência da nova glória, do novo degrau, do novo tempo, para que você possa desejar, diga desejar. E para que você possa projetar-se para aquele lugar. E sabe, depois de um tempo, queridos, Ele vai combater para roubar de você as informações que Deus tem sobre a sua própria vida. Você está comigo? Nós somos uma igreja, somos abençoados, somos levantados por Deus. Mas eu creio que a igreja vai mudar. A igreja não vai orar mais sobre as cadeiras de rodas que precisam dar para as pessoas que ficaram com problema, paraplégicas, tetraplégicas. Elas vão orar para que essas pessoas sejam curadas. Nós não estaremos mais no negócio só de assistência social. Nós entraremos no mover de Deus, onde ninguém mais precisará de nada.
Oh, aleluia! Nós vamos entrar em uma estação, queridos, que o sobrenatural vai ser o nosso natural. Vai ser o nosso comum, onde o dinheiro não vai nos escravizar, nem vai roubar de nós os nossos sonhos, porque pensávamos, o que é que Deus vai fazer através de um homem como eu? Eu não tenho dinheiro. Vamos entrar em uma estação onde o Espírito vai nos soprar para uma nova loucura. Queridos, chegou a estação do sobrenatural. Chegou a estação onde Deus nos levará para o seu lugar. Pastor Flávio, isso não tem nada a ver com santidade. Irmão, se isso não tiver a ver com santidade, eu não sei o que tem. Porque, sabe, santidade ou santificação é separação. Deus quer te separar para coisas estranhas e diferentes que você nunca experimentou. Quer te separar para coisas que você acha que não pode fazer. Quer te colocar em um lugar na dependência dEle como nunca antes. E essa estação é chegada, queridos. Aleluia. Você está comigo? E Deus sabe, e o diabo sabe, mas você precisa entrar nessa presença, porque a intimidade do Senhor é dada para aqueles que o temem. Não queira ter intimidade com o Senhor, se você não está disposto a romper. Não queira ter intimidade com o Senhor se você não está disposto a ser corajoso e a entrar em estações que vai empurrar a sua vida, aparentemente para o caos. Para lugares loucos que as pessoas vão dizer, você é doido. Vão te confrontar. Vão dizer, lá era melhor. Aquele lugar funcionava melhor. Sabe, você é maluco. Deus quer te santificar, mas segundo a vontade dEle. Porque santidade, queridos, não é só fugir do pecado. Amém? Está comigo? Santidade não é só sair do meio da impureza. Santidade é estar separado para o bom uso dEle. Santidade é dizer, eu sou vaso. O que ele faz comigo é dEle. É o direito dEle. É impressionante, queridos, como nós achamos assim, Deus, eu me separei, eu me santifiquei, eu me preparei, eis-me aqui, Senhor, eu estou puro, eu estou santo, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu faço tudo certinho, eu vou para a igreja. Mas quando Deus chega para reformar você, quando Deus chega para confrontar você e te limpar, Ele não consegue. Porque nós achamos, queridos, baseado em legalismo, que tudo que Deus quer é que você sente uma cadeira, que você escute a palavra, que você dê glória a Deus. Nós achamos que baseado em legalismo, queridos, que tudo que Deus quer é que você dê seu dízimo e sua oferta. E que você venha para a igreja regularmente, você seja um bom cristão, não chame palavrão, não veja coisas ruins, não é assim? Não tem impurezas, não se comprometa com o pecado, e que isso é maravilhoso, mas sabe que isso aí é um estágio inicial da santificação? Porque depois que você se separar dessas coisas, Deus vai te santificar para um novo nível, para ser vaso de bom uso. Deus quer te levar para um nível de ser um vaso de bom uso. Eu não quero chegar só à fase de ser tão santinho, mas ficar travado nesse dizer, ó Deus, agora eu estou aqui, este lugar está bom demais, está confortável demais. Eu sou um bom pregador, eu sou um bom ministro, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho. Que vida boa. Aí ele vai te perguntar, ei, e quando eu te falei sobre sacudir o mundo? Quando eu te falei sobre transformar a história das nações, quando eu te falei sobre fazer coisas grandes para mim, quando eu te falei sobre desejar coisas maiores do que você tem pensado. Aleluia. Quando eu te falei sobre impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados e saírem lá curados instantaneamente. Porque, irmãos, Deus não quer santificação se esse vaso não vai servir para nada. Deus não vai querer limpar você se o vaso não vai querer ser usado. Deus não vai te limpar se você não está disposto a ser usado para a glória de Deus. Não deve haver limites em mim e você. Amém? Oh, meu Deus.
Oh, aleluia. Deus quer te usar. Ele vai te usar. Mas o difícil é saber como Deus quer nos usar e deixar Ele usar como quer. Eu lembro o irmão Rick Renner, ele disse que foi orar por uma mulher numa ministração dele. E ele disse que quando chegou lá, essa mulher estava com uma cirurgia, estava em estado terminal, tinha ido para casa para morrer pelos médicos, desenganada pelos médicos. E ele disse que quando chegou naquele lugar, ele estava tendo comunhão com o Espírito Santo. Diga Espírito Santo. Diga Espírito Santo. Comunhão com Deus. E diz que ele conversando com o Espírito Santo, existiam vários ministros, vários pastores junto com ele lá, naquela mesma reunião, naquele mesmo lugar. E sabe, todos orando e falando alguma coisa, a revelia. E o Senhor falou com ele assim: eu quero que você deite o seu abdômen sobre o abdômen dessa mulher. Ele disse: Senhor, eu vou ser preso. Essa mulher está com o abdômen tomado por uma doença, está com cirurgia. E eu não posso deitar o meu abdômen, eu sou um homem, sobre o abdômen dessa mulher. O Espírito Santo falou assim: eu quero que você deite sobre o seu abdômen sobre o abdômen dessa mulher. Aleluia! Eu te amo, Jesus, a minha vida é sua, tudo que tem é seu, meu dinheiro é seu. Aleluia! Eu vou chegar, Deus está dizendo, eu vou chegar na sua vida em um ponto em que eu vou tocar coisas que você acha que não tem, que você acha que não existe barreiras para eu chegar, e eu vou te mostrar que eu cheguei lá. Porque a ideia de Deus, queridos, não é só te salvar e levar para o céu. A ideia de Deus é pegar a presença dEle e restaurar a sua história. A presença nunca vem só para te deixar bonitinho, ela vem para te reformar por inteiro e te transformar em um reformador de outros. Eu não sei você, queridos, mas vai chegar um tempo em nossas vidas que nós seremos empurrados para novos desafios, que quando tudo ficar tão arrumado, Deus vai dizer: eu nunca te pedi que você fizesse do que você tem o seu trono. Eu sou o rei, você é o servo. Então Deus diz assim: olha, eu quero que você faça isso. E você resiste, você luta. Senhor, eu vou perder a minha dignidade. E Ele disse: deite sobre ela. Quer ter comunhão comigo? Rompa limites. Siga o meu caminho, os meus planos. Entre na minha direção. Eu quero ver milagres. Qual o preço que se paga para ter milagres? Eu quero ver sinais, mas Senhor, usa outros, porque eu não sou macho o suficiente, porque eu não tenho coragem de pôr as mãos e dizer: vai ressuscitar. Irmãos, os sinais não são respostas de um céu aberto ou respostas de um céu fechado. Entenda bem, não é. Diga comigo, não é. Os sinais são respostas de um povo faminto e ousado. Sabe por que não tem sinais? Porque não tem fome. Sabe por que não tem ousadia? Porque não tem fome. Sabe por que os céus estão fechados? Sabe por que não acontecem milagres? Porque fome morreu. Aleluia! Ele deitou. A mulher foi curada. Ela viveu. Você diz aleluia. Mas espere a sua próxima estação. Espere o seu momento. E diga aleluia antes de ver. Aleluia. Você está pronto para ver sinais? Deus quer te usar como um vaso. O vaso pode ser lindo, mas ele precisa ser cheio. O vaso pode ser lindo, mas ele precisa de um dono. Aleluia. Ei, aleluia. O vaso pode ser maravilhoso, meu filho.
Centro de treinamento, rema, conhecer o irmão Rega pessoalmente, recebeu a imposição de mãos de todos os grandes homens. Pode ser um vaso top, mas ele precisa ser cheio e ele precisa ter um dono. Essa é uma estação, queridos, que você tem que entender que santificação é sua vida não ser de você mesmo. Amém? Eu estou só, gente? Estou me sentindo um pouco só, amém? O diabo sabe disso. Que se você não quebrar essa cadeia, se você não romper essas barreiras e dizer, Senhor, eu quero esse evangelho na minha vida. Porque o evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para. Digo, o evangelho é o poder de Deus. As boas notícias é o poder de Deus. Para, diga para. 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 Irmãos, nós estamos falando sobre um grande avivamento, sobre a volta do Senhor, sobre o que está acontecendo na terra. Nós dizemos que são sinais, Jesus está voltando. Aleluia, haverá um grande avivamento. Mas você acha que vai acontecer esse avivamento como? Você acha que vai acontecer esse avivamento como? Deus vai usar você. Deus vai usar você. Atos capítulo 2, houve o derramamento do Espírito sobre a igreja. O Espírito Santo desceu sobre a igreja, a Bíblia diz. E diz que desde então começou os últimos dias. Aquele foi o primeiro dos últimos dias. E diz que o Espírito cairia sobre toda a carne. Agora, queridos, há um avivamento desde Atos capítulo 2. Essa ondulação que aconteceu nos avivamentos não é o que Deus estava fazendo lá no céu. Sabe aquela pessoa que fica regulando a mesa de som? Sabe aquele camarada que é o DJ, faz já viu? Vai e volta o som. Você pensa que o som vai, aí volta. Deus não está no céu ajustando isso, dizendo, vai, não, volta. Acabou de mover? Não, cura divina. Deus não faz isso. Quem faz isso somos nós, diga, somos nós. Então Deus quer dizer para você hoje à noite, está na hora de subir. Avivamento. Batismo do Espírito Santo, cura divina, milagres, sinais, prodígios. Aleluia. E Ele quer te usar. Amém? Diga, Deus quer me usar. Aleluia. Eu lembro, queridos, que nós começamos a orar, eu comecei a orar sobre milagres. E eu tenho orado com testes sobre isso. Porque nós que começamos igrejas, é muito difícil, queridos, começar uma igreja sem poder. Amém? Se eu viesse pastorear essa igreja aqui, amém? Nós temos visto o pastor Norberto, meu irmão, tem feito um trabalho maravilhoso. Vocês são uma inspiração para nós lá no Sudeste. Nós olhamos e acompanhamos e vemos o que Deus está fazendo nesse lugar e ficamos felizes demais. É uma grande bênção. Mas sabe, queridos, quando você chega em um lugar que tem um povo que entende que nasceu de novo, é bom demais, não é isso? Às vezes você pegou um departamento que alguém rendeu, que você rendeu alguém e entregou aquele departamento para você e você não fez muita coisa porque ele já tinha feito e preparou para você. Mas quando você chega em um lugar que você precisa começar do zero, querido, você precisa de sinais. Amém? Você precisa de milagres. Você precisa de demonstrações. E sabe, a gente começou a orar sobre isso. Talvez você precise começar do zero lá na sua casa, na sua empresa. E eu quero te dizer, você precisa desse evangelho de sinais. E eu lembro que eu comecei a orar ao Senhor. E a gente estava certo dia, eu viajei para dar uma matéria no Rema. E depois que eu dei aquela matéria no Rema, eu voltei para a igreja. Lá já tinha acontecido algumas coisas, mas quando eu cheguei lá,
tinha uma mãe lá, tem uma mãe com seu esposo lá no culto, e no final do culto, alguém falou, olha, essa mãe veio aqui junto com seu esposo, porque o filho dela sofreu um acidente, um amigo dele morreu, e agora esse garoto está em coma no hospital, né, tentando, né, lutando pela vida, e sabe, o Senhor me deu uma palavra, nós vamos orar, e ele vai se levantar desse quarto, e nós oramos como igreja, queridos, nós oramos de meio-dia, 3 horas da tarde, aquele garoto, encontrar ele andando lá no seu quarto, meio desnorteado, depois de vários dias em coma. Está comigo? Aí você diz, que sorte. Hã? Ufa, né? O diabo fala logo assim na sua cabeça, que sorte. Porque isso ia acontecer. Sorte sua que você falou. Foi na hora certa. Bênção demais. Amém? Oramos por outra que teve um AVC durante um parto e sabe, sofreu várias intervenções e pelo poder do Espírito nós declaramos, ela vai ressuscitar. 2 meses, no pico da pandemia, sabe o que acontece? Ela está lá com seu bebê no colo, está bem, está de pé, está cuidando da sua filha. Queria só lhe dizer uma coisa, o problema não é os céus fechados, é um povo sem fome de Deus. Nós entramos em um grande rema, queridos. Desde a década de 80 nós entramos em um grande rema. Maravilhoso, mudou a minha história, eu amei. Mas sabe o que aconteceu? Eu transformei toda essa palavra muitas vezes no Netflix Gospel. O que é que eu quero ouvir hoje? Hã? Pastor João? Hã? Vou ouvir Guto. Tal. Bênção demais, mas nós gostamos de ouvir. Mas nós temos que entrar nessa onda de praticar, queridos. Oh, aleluia. Nós temos que mostrar que os sinais ainda acontecem, que essa palavra é verdade. Ei, para de dizer que essa palavra é poderosa porque você ganhou R$2 para pagar o ônibus. Chegou uma fase onde sinais grandes vão acontecer. Aleluia. Aí vou lá no Rio, fui convidado por um pastor amigo meu para ministrar. E eu ministrei numa igreja lá, de outro ministério, do aniversário deles. E depois que acabou, a mulher chegou pra gente, pra mim, pra Tessa, e disse, olha só, eu queria que vocês orassem por mim. Você fica pensando, deve ser um problema na família, pode ser uma dor de cabeça, enxaqueca. E ela diz assim, eu estou com 5 tumores. E eu estou em estágio 4. E tal dia eu vou começar a quimioterapia. E você diz assim, queridos, eu não posso pregar o evangelho, onde eu não vejo sinais. Queridos, o Espírito de compaixão vai trazer milagres instantâneos na sua história. Sabe, Jesus se movia com compaixão e grandes milagres aconteciam. Mas sabe de uma coisa, nós aprendemos a fazer aquela oração. Nós oramos pela pessoa e dizemos, amém, irmã, vai dar tudo certo, seja abençoada, tchau, aí graças a Deus, vou para casa, vou embora, nunca mais vou ver essa mulher. Não é assim? Mas eu lembro que um dia eu estava lendo o livro do irmão Reiga. E ele disse que chegou na casa dele uma senhora trazendo a sua irmã. Essa mulher, essa irmã dessa mulher, ela tinha passado anos no hospício. E o irmão Reiga, ele disse assim, tomou café com ela e disse, olha, espere um pouco que nós vamos orar. E ele falou para a Oreta e disse assim, olha, chame a irmã fulaninha, que era uma grande intercessora, uma mulher de muita oração. Peça para ela, que é aquela intercessora, venha para cá e ore conosco. Irmãos, e eles gastaram pelo menos 2 horas orando ao Senhor. Se preparando para orar pelaquela mulher. E eu pensei naquele dia, eu pensei comigo mesmo, eu disse, Senhor, se fosse eu fazia aquela oração de me livrar. Não, amém, Deus vai fazer, eu fazia aquela oração rápida e tchau. Quem já fez isso aqui? Irmãos, eu já fiz isso. E o irmão Rega fez isso e depois ele orou por aquela mulher, a mulher foi liberta. E depois de anos ele voltou e ficou sabendo que ela era professora da escola dominical, uma grande bênção, totalmente curada. Mas sabe de uma coisa? Ninguém tem tempo, queridos, para orar 2 horas, para se encher da consciência de Deus e desejar profundamente um milagre. Porque nós estamos corridos demais, nós temos horário na igreja, nós temos que pegar a criança na escola, nós temos trabalho, nós temos uma vida muito corrida. Então vamos ficar pregando o evangelho e vamos ficar, como é que se fala? Vamos ficar impressionando as pessoas com a nossa linha doutrinária, com a nossa capacidade de ensinar,
Com a nossa habilidade com as palavras. Mas a Bíblia diz que Jesus curava e ensinava. Ensinava, curava e pregava. Amém? E eu lembro que eu e Tessa oramos por aquela mulher. E nós não aceitamos, queridos, que a alma, a nossa mente, ou a sensação daquela notícia de que era um câncer terminal, tumores, entrasse dentro de nós. E eu lembro que nós oramos e Tessa falou no final e disse assim: pronto, você já está curada. Agora você vai, busca o relatório e traz para nós. Aleluia! E depois de um tempo a gente voltou para outra igreja, amiga nossa parceira lá, que é do mesmo ministério. E chegou o pastor lá, o pastor Wellington, disse: pastor Flávio, rapaz, eu tenho que falar uma coisa para você, porque fulaninha passou o dia me perturbando, me mandando mensagem. Fala para pastor Flávio, fala para pastor Flávio, fala para pastor Flávio. E ele chegou e disse: olha só, ela foi no médico, e quando o médico fez o exame, disse assim: o que é que você está fazendo aqui? Alguém vai perguntar: o irmão tem um dom de curar na sua vida? A operação de milagres, queridos, eu já falei com Deus: Senhor, eu não me preocupo de ser apóstolo, profeta, eu não me preocupo de ser pastor, evangelista, eu não ligo com nada disso. Isso é importante, sim, são dons, mas um sentido de vaidade ou conexão com o teu propósito, eu não me preocupo se eu tenho um dom de curar, operação de milagres, dom da fé. Eu só quero uma coisa: que essa coisa funcione. Você pode me dar o nome que for, faxineiro, seja lá pastor, seja, não importa o que seja, eu só quero que funcione. Eu falei com o Senhor: Pai, se eu estiver ocupando o lugar errado ou atrapalhando nesse negócio, por favor, o Senhor pode me colocar escondido, mas faça a minha vida funcionar onde eu estiver, porque eu quero um evangelho que tem poder. Queridos, olhe para você mesmo e se pergunte. Fale para você: Flávio, fale para o seu nome, cite o seu nome e diga: será que está funcionando na minha vida? Será que está funcionando através de mim? Será que há sinais que testificam que o que eu falo é verdade? Porque para mim santificação, queridos, não é uma luta para abandonar o cigarro. Nós enfrentamos esse nível de luta na igreja. Mas eu entendo que se você já tem mais de 3 anos no Senhor, você tem um sério problema de caráter e comprometimento com Deus. Você está resistindo à graça. Você está resistindo à graça, amém? Entramos em um nível em que não vamos brigar mais com coisas tão pequenas da nossa infância. Nós vamos brigar para ver o nome do Senhor exaltado e os sinais acontecendo sobre a igreja. Você está com expectativa nisso? Então, queridos, nosso problema não é ter uma igreja. Você pode ter uma igreja grande, uma igreja pequena. Você pode ter uma igreja bonita, uma igreja feia. Amém? Aleluia. Você pode ter uma igreja de muitos anos, você pode ter uma igreja novinha. O problema não é isso. O problema é que aquela igreja não tem poder. Aleluia. Mas o problema maior não é a igreja não ter poder. É uma igreja não ter fome. Aí você diz: pastor, eu tenho tanta fome. E sabe, você identifica a fome pelo nível da busca. Você identifica a fome pelo nível da busca. Você fala: eu tenho tanta fome. Você lembra, eu não sei se vocês usam tanto os aplicativos de comida aqui, iFood e tudo mais. Mas sabe, quando a gente tem fome de verdade, a gente pensa logo assim: rapaz, iFood, fogão, a gente caça. Você já começa a dizer: rapaz, eu já fico pensando no sanduíche aqui. Nossa, eu estou doido para comer aquele cuscuz. Fome cria imagens em você.
Fome cria expectativa. Fome te faz salivar. O seu corpo se prepara para receber o alimento. Se você tem fome, queridos, você vai ser levado ao altar da comunhão, ao altar da intimidade, ao altar da busca. Sabe, essa busca se faz no secreto e é uma luta entre você e Deus. Amém? Eu creio que a conferência Santificados vai ser algo dado pelo Espírito para mudar sua estação. Eu sei que tem gente que está na primeira estação, está aprendendo a lutar com pequenos pecados, mas tem gente que tem que arrebentar a porta e passar para o outro lado. Aleluia! Tem gente que está esperando uma imposição de mãos. Aleluia! Mas sabe, está na hora de você criar expectativa e puxar do céu. Eu falei lá na minha igreja domingo passado, disse, queridos, você está dizendo assim, Deus me usa, me usa, me usa. Mas chegou a estação de dizer assim, eu vou me usar em nome de Jesus. Chegou a estação de se oferecer para ser usado. De tipo, eu me uso em nome de Jesus. Sua estação virou, queridos. Não creio que o Espírito está preocupado em falar sobre, como foi difícil o coronavírus. Como foi difícil, está sendo difícil a crise. Como está sendo difícil as coisas que estamos enfrentando. Chegou uma estação em que Deus está dizendo assim, vamos para cima. Vamos fazer as coisas que Deus faria nesse lugar. Eu não estou mandando você fazer nada de errado, ok? Mas eu fico pensando, o que Jesus faria nesse lugar? Será que Ele respeitaria algumas regras? Aleluia. Aleluia. Será que Ele teria tanto respeito, Ele teria tanto respeito com a obra do diabo, com o que o diabo está fazendo? Ou Ele entraria num nível maior? Porque onde abundou o pecado, e a consequência dos seus pecados, do pecado, que é a morte, superabundou a graça. Agora eu fico pensando, queridos, Jesus aqui, eu acho que se Ele tivesse fisicamente presente aqui, mas Ele não pudesse fazer o que você deveria fazer, porque você representaria Ele. Ele ficaria se coçando, Ele falaria, meu Deus, eu quero fazer. E Ele diria, você está respeitando demais algumas coisas que precisam serem quebradas no poder do nome. Queridos, o espírito de ousadia tem que levantar a igreja contra as portas de Satanás em estações como essa. Sabe, o sobrenatural tem que invadir a igreja e sair da igreja para o mundo nessas estações. O discurso, queridos, não deveria ser sobre, nós vamos vencer a pandemia, nós vamos vencer o problema financeiro. Você sabe, devemos entrar no sobrenatural de Deus. Aleluia. 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 Amém. Está comigo? Eu sei que isso não é bem uma pregação, é mais um incentivo a você. Mas sabe, eu creio que esses dias serão assim. Eu não quero você santificado se você não vai querer ser usado. Eu não quero você santificado se você não vai querer ser ousado. Eu não quero só que você se limpe se você não vai ser usado e ser levado a novos níveis e novas estações. Deus quer te usar. Amém? O seu discurso, queridos, de prevenção não deve ser maior do que o seu discurso sobre o que tem do céu. Aleluia. Que caia sobre você nesses próximos dias um espírito de ousadia e de intrepidez. Que caia sobre você uma fome de Deus. Que caia sobre você expectativa sobre o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Que você seja usado para pessoas que estão em estado terminal. Que você ore por cancerosos, que eles sejam curados. Que você seja a resposta de cura para o meio da sua família.
Aleluia. Então talvez nós tenhamos que perguntar, se Jesus estivesse aqui, o que é que ele faria? Aleluia. Se Jesus estivesse aqui, o que é que ele faria? Aleluia. Glória a Deus. Talvez Jesus não esteja fisicamente aqui, mas você está, amém? Ele está lá com você na sua casa, está no seu trabalho, amém? Está no meio da sua família. E a Bíblia diz que se eles não verem sinais, de modo algum crerão. O modo sinal tem que entrar em funcionamento em nossas vidas. E nós temos que romper com isso. Aleluia. Oh, aleluia. Chegou desse negócio de, eu lembro, em 1994 eu vi aquela perna crescer. Oh, lá, sabe, em 2000, eu vi um grande sinal, que coisa gloriosa, aquele irmão, que homem usado por Deus. Chegou o tempo de você falar de coisas novas e frescas. Você não pode carregar o Evangelho sem carregar os sinais do Evangelho. Você não pode carregar palavras amas e boas novas sem mostrar que ela funciona na sua vida e através de você. Amém? Está comigo? Irmãos, eu queria muito ouvir testemunhos nesses últimos dias, no último dia desse evento, de pessoas que obtiveram cura no corpo, mas que também oraram e outros obtiveram cura através dela. Aleluia! Porque talvez a escala da igreja demore até aparecer o próximo evangelista, amém? Aleluia! Talvez demore um pouco a entrar na escala o próximo evangelista, sabe, aí tem que entrar você. Aí os sinais, Deus vai precisar dos milagres, vai ter pessoa doente, vai ter gente precisando de cura, tem gente que é nascida de novo e não consegue muitas vezes ter fé para ser curada. Sabe, Deus vai respeitar muitas vezes isso, querido, vai entender, não que esteja certo, mas sabe, muitas vezes Deus vai se mover e usar um dom para curar a pessoa. Sabe, vai chegar pessoas na igreja que não aceitaram Jesus com um problema e precisam de oração, de uma intervenção dos céus para serem curados, para não morrerem antes do tempo. Aí Deus vai olhar para a escala e vai dizer, olha, Espírito Santo, hoje não. Porque ele não escalou o evangelista. Talvez a gente tenha que chamar Jânio César, né? Mas se ele estiver lá fora, a passagem é cara, demais, né? Estados Unidos, dólar alto, não dá. Aleluia. Aí Deus fica assim, ó. Precisa de milagres e sinais. Vai ter que ser você. Aleluia. Nenhum pregador entra na sua casa e lá tem uma obra do diabo acontecendo e Deus vai dizer, vai ter que ser você. Ei, Felipe, vai ter que ser você. Ei, no seu trabalho, vai ter que ser você. Não tem jeito. É você. É você, queridos. Chegou a estação da igreja ser igreja. O problema não é o tamanho, a forma. Ela tem que ser viva. Ela precisa voltar à origem e ser viva. Sinais, milagres acontecendo. O sobrenatural, um povo avivado. Barulho do céu na terra.